Boa noite a todos, graça e paz. Domingo às 19 horas, domingo às 7 da noite, aqui é o Paulo de Santa Catarina. Podem compartilhar esse áudio. Hoje é o dia 25 de fevereiro. Eu postei nos grupos um pensamento, uma mensagem pronta atribuída a Chico Xavier, saudoso Chico Xavier. Grande homem, grande servidor para a humanidade, um grande ajudante para o bem-estar das pessoas. Um homem magnífico que passou pelo Brasil, passou pela terra, passou por essa vida, só fazendo o bem. Um grande pensador, um grande estudioso da espiritualidade, um grande estudioso da fé. E ele diz assim, no seu pensamento: chegará um dia que eu estarei cansado, meus ossos serão fracos, minha vontade será de ficar na cama e minha força será pouca. Mas todos os dias, quando eu acordo, no entanto, eu digo que hoje não é esse dia. E assim, eu me dirijo a todos. A maioria das pessoas que vão escutar esse áudio já me acompanham há muito tempo, outros há pouco tempo. Então eu digo a todos que eu fiz uma reflexão nos últimos dias, porque algumas pessoas estão muito aborrecidas, muito cansadas, muito irritadas, decepcionadas, muito bravas. Hoje mesmo teve um aportado meu que escreveu um texto bem, não ofensivo, mas bem pesado, bem agressivo, cobrando, questionando por não resultado, por não liquidez, por não pagamento. E eu respondi por escrito. É, Felizmente eu estava com o notebook ligado, porque eu não tenho paciência. Minha paciência é 0,00001% para digitar no celular. Então eu digitei no notebook. E aí eu escrevi para ele o que ele indagava, eu fui escrevendo e no fim terminamos nos abençoando um ao outro. Mas ele estava muito bronqueado, muito aborrecido, muito irritado com a situação das operações. Pois é, o que eu tenho refletido, eu cheguei a uma conclusão, eu não tenho os números exatos, tá? Para afirmar a porcentagem de pessoas. Então, é um equipamento novo que eu criei aqui, o nome é porcentômetro, tá? Para medir a porcentagem. É o porcentômetro. Anotem aí, se alguém, para não esquecer. É, Aproximadamente, isso é agora outro equipamento meu, o chutômetro. Eu estou chutando essa porcentagem. Eu diria que 20% das pessoas que estão nas operações não estão num caos financeiro, estão com a vida estável. Talvez não sejam ricos, talvez não estejam com sobra de dinheiro, mas estão com a vida estável. 20%. Dos outros 80%, a metade deles aproximadamente sua dificuldade financeira ou aconteceu aqui também, é no chutômetro, tá? Que vem esse número do porcentômetro. A metade, mais ou menos, eu diria que é porque ficaram doentes, ou problema de doença na família, muitos gastos, ou porque levaram um golpe na empresa, no negócio, numa sociedade, ou porque foram prejudicados na empresa onde eram funcionários e perderam o emprego, ou porque a empresa quebrou, a empresa demitiu pessoas mesmo sem ter quebrado. Problemas os mais diversos assim levaram muitos a um caos financeiro. A outra metade desses aí, portanto, seria por uma grande parte de responsabilidade pessoal, ou seja, não cuidaram direito do seu negócio, da sua firma, da sua lanchonete, da sua oficina mecânica, seja o que for que tenha sido seu empreendimento, sua atividade, seu negócio de venda, sua representação, não cuidaram direito e foram afundando, afundando, e daí são pessoas que começam a pegar dinheiro com a agiota, pegar dinheiro em banco, primeiro empréstimo, 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 cartão, quando não dá mais, não tem mais, está tudo estourado, aí vão para a agiota e daí se vai o boi com a corda, né? Aí quando parte para a agiota, aí é como se diz no sul, se foi o boi com a corda, não tem, e o boi foge com a corda, arranca a estaquinha aqui junto, a cerca, vai tudo, se vai tudo. E aí, uma parte das pessoas é porque confiaram demais e foram lesados, foram enganados.
Então, responsabilidade pessoal. Muitas vezes. Não economizaram, tinha fartura, gastaram, gastaram, gastaram. Quando veio a dificuldade, não tinham nenhuma reserva. São os mais diversos problemas, mas aí não foi infortúnio, não foi a empresa que quebrou, não foi por doença, não foi por acidente, não foi por problemas de terceiros, foi problemas próprios. Então, nesse caso aí, um número grande de pessoas que está em dificuldade, muitos conseguiram entender que tem que ter alguma atividade. Então, tem muita gente que está com um trabalho extra, está com uma atividade extra. Eu estava falando hoje com um pastor que está trabalhando hoje, arrumou um trabalho extra para ter dinheiro. Então, muitas pessoas conseguiram dar a volta por cima. Saíram da vibração negativa, saíram do pensamento destrutivo, porque a vibração negativa, o pensamento negativo, o pensamento de que não tem mais jeito, ele destrói cada vez mais a pessoa e tudo ao seu redor. A pessoa se afunda cada vez mais na lama. É como areia movediça, fica cada vez mais difícil de sair. Quanto mais pensar negativo. Então, alguns dos que estão no vermelho desse total de 80%, alguns conseguiram, foram procurar um emprego. Tem uma amiga que foi trabalhar numa fábrica de móveis. Ela, nossa, passa horrores, mas ela está lá há uns 2 anos e meio, mais ou menos, e está aguentando. Olha, só falta tiro no peito, porque horrores que acontecem, mas ela precisa do trabalho e ela está aguentando. E está lá. Então, são situações as mais diversas que alguns entenderam que não podem esperar pelas operações. Para outros não caiu a ficha e ficaram esperando pelas operações, porque tem fulano que diz que está saindo essa semana, ciclano, beltrano, a fulana, a beltrana, o Paulo de Santa Catarina. Então, por causa dessas afirmações, muita gente não se esforçou o quanto deveria para dar a volta por cima. E aí o que acontece? Alguns que tentaram não tiveram êxito. Bom, por que eu estou fazendo esse pensamento negativo? Porque tem pessoas que estão aguentando, estão sofridas, mas estão aguentando. E tem outros que estão agressivos. Eles estão agressivos contra terceiros, estão agressivos contra si mesmos. Então, por isso, eu tive a conversa hoje com um novo amigo que me criticava e a conversa foi digitando. E ficamos de bem, nos abençoamos ao final do texto, dos textos, dos questionamentos e das respostas. No final, nos abençoamos. Mas o que é que falta para muita gente? O entendimento de que as operações não têm culpa. O entendimento de que as operações existem, elas são reais, elas são verídicas, elas são verdadeiras. Elas não são invenção. Se isso não fosse verdadeiro, já teria acabado há muito tempo. No mínimo, há uma década já teria acabado. As polícias no mundo inteiro teriam parado com isso. Polícia Federal, FBI, polícia de todos os países aí teria acabado. É porque existe, é porque é real. Esse negócio dos ativos é real, dos títulos, tudo isso, precatórios, que é só no Brasil. Precatórios é só no Brasil, não existe fora. Mas mesmo assim, é tudo real. Então, todos esses negócios aí, mesmo os precatórios não fazendo parte das operações, para deixar claro, não tem negócio de precatórios nas operações. Isso são negócios à parte, é o governo brasileiro quem paga. Muito bem, tudo isso é real, tudo é verdadeiro e, portanto, quem não compreendeu a legalidade disso e escuta áudios, assiste vídeos, lê lâminas negativas, entra nessa vibração negativa. Então, eles que fazem esse trabalho contra, eles são dominados por um espírito de vingança. Eles têm ódio pelas pessoas das operações. Eles têm raiva. E é por causa disso que muitos estão sofrendo mais do que precisariam. É por causa disso que eu digo sempre, pessoal, quem está comigo, se não quer ficar na dúvida, escute os meus áudios. Se concorda de ficar na dúvida, sofrendo, mudando de opinião o tempo todo, se acha isso normal, então tá certo. Então vão escutar todos os áudios circulando por aí, assistir todos os vídeos circulando por aí
ler todas as lâminas que estão por aí. É o livre-arbítrio. Mas as pessoas que entenderam que as operações existem, que existem algumas pessoas preocupadas com isso, existem pessoas que querem levar uma mensagem boa, que querem levar confiança e têm obrigação, no meu caso, eu tenho obrigação de levar confiança. Eu tenho sim compromisso, porque às vezes que eu precisei de ajuda eu tive. E estando em Brasília, os custos são altos para se manter aqui, e mais os custos operacionais, porque estando dentro da plataforma como gestor, acabou o blá 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 de gestor de bolão, aquele oba-oba de gestor de bolão, que com qualquer dinheirinho só para se manter, para comida, para hotel, já bastava. A partir do momento que eu passei como no status, mesmo sem ser um gestor, dono de ativos, mas passei no status, nas vantagens, a ter as vantagens do gestor, aí mudou tudo. Então, quem está acompanhando, quem está usando a inteligência, eu não quero dizer que quem não concorda comigo não tem inteligência. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer, eu afirmo que não estão usando a inteligência. E foi essa linha de raciocínio que eu tive hoje com esse novo amigo. Provoquei o pensamento dele e eu senti que ele entendeu. E assim eu tenho feito com uma ou duas pessoas por semana acontece semelhante. Então, por causa disso, é que eu digo para todos: as operações estão aí, elas são verdadeiras e estão muito perto de começar. Os problemas que existiram todos esses anos foram escondidos, abafados. Muitos diziam que está saindo, está saindo, está saindo, e não estava, porque a ONU só liberou agora há 3 meses e pouquinho. Pouco mais de 3 meses que a ONU liberou. Antes não havia liberado. E sem a ONU liberar, portanto, o Banco Mundial não tinha liberado, nem Banco Central do Brasil, nem FMI não tinha liberado. Então agora sim temos a liberação. E as pessoas querem fazer os pagamentos para os seus planilhados, todos. Os que estão em Brasília, na plataforma de Brasília, os que estão por São Paulo, todos querem pagar os seus planilhados. O que eu tenho dito é isso. Sei que aqui a plataforma está encaminhada para pagar, sim, e vai pagar, eu tenho certeza que vai pagar. Quanto aos outros, são os outros. Eu não estou acompanhando. Então é preciso que as pessoas procurem mudar essa vibração. É preciso que as pessoas entendam isso, que as operações não são uma brincadeira, não são um jogo, não é uma aposta. Vou fazer uma aposta aqui, eu vou arriscar. Não, isso é uma participação em algo gigante. O maior problema, sabe quem é que tem? São aqueles entre os 80%, os que não estão bem de finanças e que colocaram muito dinheiro. Alguns porque cresceu o olho. Então é 500 aqui, é 1.000 ali, é 200 lá, é 2.000 lá, é 5.000 aqui. E assim foi muito dinheiro que hoje os ajudaria a estar melhor. Então alguns é porque cresceu o olho, se empolgaram, não mediram possíveis consequências negativas. Consequências que poderiam vir, consequências negativas. Não pensaram, não previram. E foram gastando, porque tinham dinheiro, gastando em aportes. Vinha um e prometia que ia ser o primeiro que vai pagar, puf, o povo corria lá e mandava dinheiro. Aí vinha outro dizendo, eu vou ser o primeiro que vai pagar, puf, o povo corria lá e colocava dinheiro. Então é culpa de quem? Em parte de quem criava a sua estratégia de comércio, de venda de aportes, mas em parte das pessoas que não sabiam se conter. Mas não é das operações em si. Não. As operações são reais. Então, que isso possa servir para cada um pensar, para se localizar, para entender que é a hora, mais do que nunca, da vibração positiva, da confiança, porque nada acontece por acaso. Nada nessa vida é por acaso. Conhecer alguém ou se afastar de alguém, ir embora e nunca mais falar com determinada pessoa, ou só falar online, nunca mais enxergar, ou conhecer novos amigos, amigas, trabalhar com outras pessoas, mudar de empresa, nada é por acaso. Tudo está no nosso livro da vida. E o Senhor comanda tudo, acompanha tudo e sabe tudo o que acontece.
tanto nessa vida, como nós cristãos tradicionais falamos, como os cristãos kardecistas, que também são adoradores do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Javé, mas eles têm uma espiritualidade diferente. Então, tanto nesse modo do cristianismo natural, antigo, tradicional que eu participo, que eu pertenço, como nesse outro diferente, quando se fala de outras vidas. Mas em qualquer forma que seja, Deus está presente em tudo. Deus está no comando de tudo. A teologia kardecista é bem diferente, completamente, quase totalmente diferente da teologia do cristianismo tradicional. Mas as duas se completam, vocês sabem no quê? Sabem, né? Vocês sabem no que as duas se completam. E vocês sabem qual é o mestre nas duas teologias, nos dois pensamentos. O mestre é o mesmo, é Jesus, é Sananda. E a mensagem é a mesma: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no kardecismo, a palavra amor, para eles, é traduzida em caridade. É a linha mestra deles, é a caridade. Então, o que nós temos? Um novo momento da humanidade, e esse momento começou depois da passagem de Jesus pela Terra. O mundo vem mudando muito, muito. Nesses 2000 anos, muita mudança aconteceu. Mudanças que antes, em 10, 20, 30, 40, 50 mil anos, não tinham acontecido, não haviam acontecido. E aconteceram agora essas mudanças para o bem. Cada vez mais o que se fala é paz, amor. E cada vez menos o que se fala é guerra. Não interessa que a mídia mostra guerra, mostra conflito. Temos duas grandes guerras hoje. Uma é a que Israel provocou, negando o território aos palestinos, e outra é o que o Putin criou, tentando tomar território, tentando invadir território. Duas patias, direitopatia de Benjamin Netanyahu e a esquerdopatia de Putin. Mesmo assim, quando nós tínhamos um mundo em conflito, onde o que mais se falava era invadir e dominar, isso estava na cabeça dos espanhóis, na cabeça dos portugueses, na cabeça dos ingleses, antes disso, na cabeça dos romanos, dos mongóis, antes disso. Então, tudo o que a humanidade viveu ficou para trás. E nós temos hoje duas guerras, dois grandes conflitos. Então a humanidade está melhorando. E é por isso que esse ano de 2024 vem fazer a grande mudança. É por isso que esse ano de 2024 vem para derrubar as guerras entre esquerda e direita, as guerras entre igrejas cristãs dentro do cristianismo tradicional, em briga, em conflito, por doutrina. Os conflitos do cristianismo tradicional, os conflitos feios que acontecem contra o cristianismo kardecista, o kardecismo, que aí não vamos nem entrar na polêmica para definir o kardecismo, não é essa a intenção, eu estou colocando da maneira mais simples possível. Os ataques a irmãos umbandistas, ou do candomblé, ou do budismo, ou do islamismo, as críticas violentas, a intolerância, isso tudo tem que mudar, porque o dinheiro não vai resolver. O dinheiro pode sumir. Vocês, os 40% do total, que por sua falta de maior cuidado no emprego ou no seu negócio, acabaram na bancarrota. Vocês sabem bem o que eu estou dizendo, mas todos podem saber, todos têm entendimento, que uma assinatura com testemunhas pode acabar dando poder total sobre tudo que possui para outra pessoa. Como isso? Se não souber ler corretamente o que está assinando e entender corretamente. Porque vai confiar inteiramente em outros, totalmente em outros, é outro problema. Nós temos que ter total clareza em quem nós vamos confiar,
Ou então, nós vamos correr contra o tempo, aprender a ler e escrever, quem não sabe, para poder entender o mínimo possível e ter, sim, o acompanhamento profissional. Porque senão, isso que parece ser uma maravilha, uma bênção, vai virar uma tragédia, gente. Eu estou falando isso há pelo menos 3 anos que eu estou dizendo isso. Então vamos vibrar positivamente, é a minha proposta. Vamos rezar, orar, meditar positivamente, acreditando que nós estamos com o pé entrando na terra prometida, acreditando, confiando, não murmurando, por mais que esteja com doença, com dor, com dificuldade, com fome, sem energia, sem uma casa, dependendo de favor, por mais difícil que esteja. Eu sei que as operações vão começar e eu sei que nós vamos ser abençoados. Para a bênção permanecer, nós precisamos sabedoria, prudência, pensar, não fazer nada apressadamente. Isso é o que eu tenho para vocês pensarem, para vocês analisarem, e eu espero ter ajudado. Desculpem pelo tamanho do áudio, até podia ter encurtado, mas não foi, não me toquei. Eu segui uma linha de pensamento e não consegui frear. Me desculpe. Um abraço a todos. Confiem, confiem nesse mantra. Eu aceito, eu recebo, eu mereço e agradeço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Boa noite, beijo do Magro.